Esse vídeo tem como objetivo ensinar ao usuário como cadastrar uma nova licitação. Após acessar o sistema, o usuário deve acionar o menu Criar. Neste menu, temos três opções: licitação, dispensa e inexigibilidade. Durante esse vídeo, trataremos exclusivamente de licitação. Após o usuário acionar a opção licitação, o sistema abrirá a tela de cadastro de licitação. O primeiro campo para preenchimento é o campo órgão responsável. Neste campo estão disponíveis os órgãos de acordo com o usuário logado. Para o nosso exemplo, usaremos a CPL de Roraima, Comissão Permanente de Licitação do Estado de Roraima. Órgão responsável selecionado. O próximo campo a ser preenchido é o campo órgãos interessados. Ao clicar no campo, abre uma lista com os órgãos disponíveis para selecionar. O usuário pode digitar o nome parcial ou a sigla do órgão para filtrar o órgão. Para o nosso exemplo, irei digitar SEAD e vou selecionar SEAD. Toda vez que o usuário selecionar um órgão na lista de órgãos interessados, este órgão vai sendo adicionado em uma lista abaixo do campo. Esta é a lista dos órgãos que fazem parte da licitação. Para remover um órgão da lista, o usuário aciona o X na sigla do órgão e esse órgão é removido com sucesso, e o sistema retorna uma mensagem informando da remoção. Para dar continuidade, irei selecionar o órgão Serbras. Teremos dois órgãos interessados na nossa licitação, SEAD e Serbras. O campo processo licitatório deve ser preenchido exatamente como ele é utilizado pelo órgão. Para o nosso exemplo, irei usar o código PE 001 do ano de 2014. O processo administrativo também deve ser preenchido exatamente como é utilizado no órgão. Para o nosso exemplo, utilizarei o número 001 do ano de 2014. O campo situação já vem preenchido de forma automática, não sendo permitido ao usuário alterar o dado desse campo. Em seguida, o usuário deve preencher os dados do aviso de abertura da licitação. O campo data de abertura da sessão, para o nosso exemplo, irei informar que é 1º de 2014. Os campos do tipo data, o usuário pode preencher digitando ou pode acionar o botão ao lado do campo e selecionar a data desejada. E a data vai preencher no campo. Veículo de publicação, utilizaremos como exemplo Diário Oficial do Estado. Esse campo deve ser preenchido com um veículo de comunicação utilizado pelo órgão para dar publicidade ao aviso. Se o órgão deu publicidade à abertura da licitação por meio de mais de um veículo de comunicação, e entre esses veículos tenha utilizado o Diário Oficial do Estado, dê preferência a informar os dados do Diário Oficial do Estado. O usuário deve preencher também a data da publicação e o número da publicação. A nossa licitação não representa uma licitação real. Os dados aqui utilizados são todos dados fictícios. Para o nosso exemplo, finalidades, será utilizada a opção Compras.
E em seguida eu vou alterar este campo para obras. E o usuário vai observar que o sistema disponibilizou um novo campo chamado regime de execução. Esse campo só está disponível para as finalidades obras ou serviços. Para as demais finalidades, este campo não está disponível. Para o nosso exemplo, iremos utilizar a opção compras. Os campos modalidade, tipo e critério de adjudicação são campos do tipo seleção, que o usuário deve selecionar uma das opções. Para o nosso exemplo, modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço, critério de adjudicação por lote. O campo registro de preço só deve ser selecionado quando a licitação tem como objetivo criar uma ata de registro de preço. Nossa licitação de exemplo não tem esse objetivo. Este campo não estará marcado. O campo categorias do objeto é do tipo múltiplas opções, podendo o usuário selecionar uma ou mais categorias na qual o objeto da licitação se enquadra. A lista de categorias é variável de acordo com a finalidade. A lista mudou. Vou selecionar a opção aeronaves. Portanto, a nossa licitação não vai comprar aeronaves. Para remover uma categoria incluída errada, o usuário aciona o X no nome da categoria. O sistema retorna uma mensagem informando que a categoria foi removida da lista. O usuário pode buscar uma categoria pelo nome para facilitar a localização. No nosso exemplo, utilizaremos equipamento de informática e suprimentos de informática. O campo descrição do objeto deve ser preenchido com a descrição detalhada do objeto conforme publicada no edital. Para o nosso exemplo fictício, vou utilizar a aquisição de equipamentos de TI para atender a demanda dos sistemas e a crescente infraestrutura. Com todos os campos preenchidos, o usuário deve acionar o botão Avançar. Portanto, se um campo não estiver preenchido e ele for do tipo obrigatório, ao tentar avançar, o usuário receberá a mensagem de que aquele campo deve ser preenchido. Vamos preencher o nosso campo e dar continuidade. A próxima tela é a tela onde o usuário informa como está distribuído os lotes. Nesta tela também temos a opção Voltar para retornar à tela anterior, Avançar para dar continuidade ao cadastro e na parte inferior temos uma área dos dados já digitados, onde o usuário pode visualizar os dados que ele já preencheu da licitação. Se os itens da licitação estão distribuídos em vários lotes, o usuário deve acionar a opção Itens em lotes. Se a licitação possui um único lote ou se os seus itens não estão distribuídos em lotes, a opção deve ser selecionada Lote Único. A opção para nossa licitação é Itens em lotes. Após selecionar, o usuário deve acionar o botão Avançar.
Esta é a tela onde o usuário informa os lotes e as dotações da licitação. Para cadastrar um lote, o usuário deve preencher os campos sequencial, detalhes e valor do lote, adicionar uma ou mais dotações ao lote e em seguida salvar o lote. O usuário só poderá avançar com um ou mais lotes cadastrados na licitação. Para o nosso primeiro exemplo, iremos cadastrar 2 lotes na nossa licitação, cada lote contendo 2 dotações, uma para cada órgão interessado. O primeiro campo é o sequencial do lote. Este campo vai ser preenchido automaticamente a cada lote que o usuário for inserindo. Portanto, este campo permite que o usuário altere caso deseje. Para o nosso exemplo, não iríamos alterar. O campo detalhes vou preencher com computadores e monitores. E o valor, 10.000. Para inserir dotações a este lote, aciono o botão Dotações. O sistema abre a tela de dotação orçamentária. A dotação orçamentária é formada por várias informações. A primeira informação solicitada é o órgão. A lista de órgãos disponíveis é formada pelos órgãos cadastrados como os responsáveis na tela de cadastro básico. Para a nossa primeira dotação, vou selecionar o órgão SEAD. Observe que após selecionar o órgão, o sinal de alerta que constava ao lado do campo desapareceu. Verifique que em todos os campos há este sinal de alerta. Isto é o indicativo de que esse campo é de preenchimento obrigatório e ainda não está preenchido. Após ser preenchido, o sinal de alerta vai desaparecer. O campo Origem dos recursos deve ser preenchido com uma das 3 opções disponíveis. Nas dotações de exemplo, essa opção será sempre estadual. O campo Receita com destinação específica deve ser preenchido com uma das opções disponíveis. Se as opções disponíveis não se enquadram na dotação, o usuário deve selecionar a opção Não se aplica. O usuário deve conferir a informação para ter certeza que na dotação nenhuma das opções disponíveis se enquadram, antes de escolher a opção Não se aplica. Para dar continuidade no exemplo, vou selecionar a opção Não se aplica. Os campos seguintes devem ser preenchidos com os dados constantes no processo. Os dados aqui utilizados, assim como em toda a licitação, são dados fictícios. Fonte de recurso, vou utilizar o código 001. Categoria econômica, 3, despesas correntes. Grupo de despesa, 3, outras despesas correntes. Modalidade, 90. Veja que ao digitar o código 90, a descrição da modalidade ficou visível. Digitando um código inválido, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Voltando ao código 90, o código correto. O campo elemento da despesa preencho com 52. A descrição, equipamentos e material permanente. Subelemento, vou preencher com 00. Veja que nesse caso não há descrição,
mas também não há alerta de erro, podendo seguir em frente. A função, vou colocar número 4, administração, subfunção 122, administração geral. Programa e ação, vou preencher com números fictícios, e esses campos não possuem descrições, mas também não temos aqui alerta. Por último, o usuário deve preencher o valor da dotação. Nosso exemplo, vou preencher R$5.000 e acionar o botão aplicar. Ao aplicar, a tela de cadastro de dotação é fechada e o sistema retorna à tela anterior. Na lista de dotações do lote, agora temos a dotação que cadastramos. Na lista de dotações do lote, há duas opções. A primeira é abrir a dotação para efetuar alterações. O usuário efetua as alterações necessárias e clica em aplicar. A outra opção é excluir. O usuário aciona o botão excluir, confirma a ação, o sistema retorna uma mensagem informando que a dotação foi excluída com sucesso e não consta mais na lista de dotações do lote. Para dar continuidade ao nosso exemplo, vou recadastrar a dotação anterior. Com a dotação excluída já de volta à nossa lista, vamos dar continuidade. Vamos adicionar uma nova dotação para o órgão Cerbras. Origem dos recursos: estadual, receita com destinação específica não se aplica, fonte de recurso 001, categoria econômica 3, grupo de despesa 3, modalidade 90, elemento de despesa 52, subelemento 00, função 4, subfunção 122, programa 001, ação 0002, valor R$5.000 e aplicar. Temos agora duas dotações inseridas no nosso lote. Com os campos preenchidos e as dotações adicionadas ao lote, o usuário deve acionar o botão salvar lote. Essa ação vai adicionar o lote à lista de lotes da dotação. Nessa lista, assim como na lista de dotações, temos duas opções: abrir o lote para edição, o que permite ao usuário alterar os dados, remover ou alterar dotações e adicionar dotações. Em seguida, após terminar as alterações, o usuário salva novamente o lote. A outra opção é excluir o lote. O usuário aciona o botão excluir e aciona a opção sim para confirmar a exclusão. O sistema retorna uma mensagem informando que o lote foi removido da lista e não há mais lote na lista de lotes da licitação. Para dar continuidade, irei cadastrar o lote excluído e mais um lote, a nossa licitação. Com os lotes já cadastrados, podemos dar continuidade. O usuário aciona o botão avançar. A próxima tela
é a tela onde o usuário envia ao TCE os arquivos digitais do edital, de alguns anexos e da planilha de itens preenchidas. Para a licitação, o envio dos arquivos do edital e da planilha de itens é obrigatório. Para enviar um arquivo, o usuário aciona o botão Selecionar, localiza no computador o arquivo que deseja anexar e em seguida aciona o botão Anexar. O arquivo foi anexado. A planilha de itens deve ser enviada à planilha modelo preenchida com os itens da licitação. Caso o usuário ainda não tenha efetuado o download da planilha, deve acionar o botão para fazer o download e preencher a planilha. Essa opção de download também está disponível no menu Ajuda, opção Planilha Padrão de Itens. Para adicionar a planilha de itens, o usuário aciona o botão Selecionar, localiza a planilha e aciona o botão Anexar. Também é possível enviar outros arquivos anexos. Para isto, o usuário usa essa opção de outros anexos. Seleciona o arquivo. O usuário aqui pode digitar um título para o seu arquivo. E acionar o botão Anexar. O arquivo será anexado. Nessa listagem, o usuário pode remover o arquivo caso tenha anexado um arquivo errado. Para concluir, o usuário possui duas opções: salvar e enviar ao TCE. A opção salvar salva a licitação digitada, mas não envia os dados ao TCE. Isso quer dizer que o TCE não visualiza a licitação. Para que o usuário possa confirmar a licitação já concluída e cumprir com os prazos estipulados, a ação de enviar é necessária. Caso o usuário selecione a opção Salvar, pode, em outra tela, enviar a licitação. Para o nosso exemplo, vou acionar o botão Salvar e enviar a licitação. O usuário deve confirmar a ação. O sistema direciona o usuário para uma tela de informações detalhadas da licitação, com a mensagem Informações salvas com sucesso. Veja que o status da licitação é enviada. Nesta tela possuímos várias opções. Essas opções serão discutidas em outros vídeos.